Revistas de Escola Dominical da CPAD. A cada trimestre um conteúdo de excelência para o fortalecimento da fé cristã. E no terceiro trimestre vamos estudar nas lições bíblicas adultos, adoração, santidade e serviço. Comentarista, pastor Cláudio Honor de Andrade. E nas lições bíblicas jovens, milagres de Jesus. Comentarista, pastor César Moisés Carvalho. Adquira agora nosso currículo para a sua igreja. Ligue para 0800 021 7373 ou pelo site cpad.com.br. CPAD, a editora da Escola Dominical. Subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Lição 10. Precisamos de vigilância espiritual. Que glória este trimestre que estamos nos debruçando nas parábolas de Jesus. Verdades e princípios divinos para uma vida abundante na atualidade, no momento em que vivemos na chamada pós-modernidade. Precisamos de vigilância espiritual. Fala na parábola dos 2 servos. É bom lembrarmos aqui o texto áureo da nossa lição, que diz que nós devemos vigiar e orar, para não entrarmos em tentação, pois o Senhor disse que, na verdade, o nosso espírito está pronto, mas a nossa carne é fraca. A verdade prática nos diz o seguinte, que mesmo com oração, a ausência de vigilância é terreno propício para que a tentação encontre brechas e nos conduza à derrota espiritual. No intuito de demonstrar de que forma devemos nos manter vigilantes, o Senhor Jesus narrou a parábola dos servos bom e mau. Ambos os servos, o Senhor da narrativa, confiou a tarefa de cuidar dos seus conservos. O bom os alimentava em quantidade e hora correta. O mal, por sua vez, os espancava, os desprezava, comia e bebia com ébrios. A vigilância nesta parábola se manifesta como sendo o exercício do princípio da mordomia, como dizendo que o homem vigilante pratica a mordomia daquilo que recebeu do seu Senhor. Vigilante é o servo bom e fiel, que bem administra aquilo que recebeu do seu Senhor. A parábola é elaborada sobre o comportamento antiético que pode assumir um servo quando colocado como superior dos serviçais durante a ausência do seu senhor. Ele procura realizar fielmente a tarefa recebida. Ele não é administrador geral da casa, mas apenas um despenseiro. Agora ele tem a oportunidade de demonstrar-se na ação de fiel e sábio. O Senhor o premiará, promovendo-o administrador de todos os seus bens. O discurso é escatológico e quer nos advertir da necessidade de se viver na espera vigilante e operosa do retorno do nosso Senhor. O servo bom e fiel é aquele que se mantém ocupado, procurando sempre cumprir fielmente as suas tarefas. Dessa forma, o servo estará sempre preparado para quando o seu senhor retornar. Este servo
agindo de forma antitética, preferiu agir como patrão em casa alheia e entregar-se às orgias, contando com a demora do seu senhor. Ele parece pensar que o seu senhor se atrasará e começa a se divertir, maltratar seus conservos, seus companheiros de serviço. Ele revela seu caráter maligno. Enquanto o primeiro servo foi promovido, este é jogado para fora da casa, ou seja, ele terá a sorte reservada para os servos infiéis. Ao descrever o castigo reservado para o servo infiel, o Senhor abandonou a linguagem parabólica para falar do destino próprio dos hipócritas, que haverá pranto e ranger de dentes. Este termo indica aqueles que dizem, mas não fazem, ostentam uma observância superficial da lei de Deus, sem chegar ao seu cumprimento pleno e genuíno, que brota de um coração sincero e dedicado. Eles estão entre o parecer e o ser. O Senhor da parábola pede ao servo o cumprimento fiel da tarefa que lhe foi confiada. Jesus é representado nesta parábola pelo Senhor da casa. E o comentarista Kistemaker destaca que, se o crente for fiel e prudente no desempenho de seus deveres, Jesus o recompensará abundantemente em sua volta, mas se for infiel e agir irresponsavelmente, a volta de Jesus será para ele um acontecimento inesperado, do qual resultará sua completa separação do povo de Deus e a sua consequente punição. Notemos a importância de um chamado à vigilância. O ensino sobre a vigilância é recorrente no ministério de Jesus, está escrito em Mateus 26:41. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A finalidade da vigilância espiritual consiste na atenção que se deve ter diante das diversas circunstâncias que tentam nos desviar de Cristo. Assim, firmes nesta posição, conseguimos detectar os perigos à nossa volta e combatê-las. Momentos após proferir esta parábola, já no capítulo 26, Jesus estava sentindo a pior de todas as tentações que se pode sentir na vida terrena. Cristo não desejava passar por tal tentação, que não é meramente uma prova no sentido primário da palavra. Portanto, ele adverte: vigiai e orai. Isso significa que é uma ordem. Jesus nos manda estar acordados, alertas, vigilantes, circunspectos. Precisamos estar completamente alertas. A necessidade de vigilância é bem clara, porque ninguém sabe quando Jesus virá. O versículo 43 explica isso de maneira breve, mas cristalina. Se o pai de família soubesse quando o ladrão viria, vigiaria e estaria à sua espera. Amados, nós não sabemos quando Jesus haverá de vir, e por isso devemos estar sempre preparados. Estar preparado a qualquer momento para a volta de Cristo consiste na responsabilidade básica de cada discípulo autêntico. Parafraseando, certa vez, perguntaram a John Wesley o que ele gostaria de estar fazendo quando Cristo voltasse, ao que ele respondeu:
o que sempre estou fazendo. Vivendo com discernimento. Eu chamo atenção para isso. Mateus 24, 49 nos alerta para a vida de alguém que começou a se conduzir de maneira dissoluta. O servo infiel começou a espancar e a comer e a beber com bêbados. Isso nos faz lembrar de um momento anterior no mesmo sermão onde Jesus fala sobre os dias de Noé. As pessoas viviam sem compromisso com Deus e foram apanhadas de surpresa. A vida dissoluta conduzirá as pessoas a um lugar onde haverá choro e ranger de dentes. No comentário de Mateus 24:38, a Bíblia de Estudo Conselheira, Novo Testamento, destaca que para os que não são seguidores de Jesus, porém, a vida seguirá normalmente, tal como foi como o dilúvio de Noé, até a hora do fim, em que será tarde demais para se arrepender e crer em Jesus. O comentarista Matthew Henry destaca que a paz e a santidade estão associadas. Não pode haver verdadeira paz sem santidade. Esse autor destaca também que pode haver prudência e consideração discreta e uma demonstração de amizade, de boa vontade para com todos, mas essa verdadeira índole pacífica cristã nunca está separada da santidade. Por isso não devemos, sob o pretexto de viver pacificamente com todos os homens, deixar os caminhos da santidade, mas cultivar a paz de forma santa. Que Deus, mais uma vez, te ajude a entender que, na parábola que Jesus nos conta, precisamos seguir o exemplo do servo fiel e prudente. Este é aquele que administra os bens de seu Senhor conforme a vontade do Pai. A expressão servo, doulos, aqui trata-se de um ministro dedicado, alguém que se sente obrigado a servir ao seu Senhor. A Bíblia nos chama de despenseiros de Deus. O Novo Testamento compara a vida de Jesus com o advento da chegada surpresa de um ladrão e diz que a hora da sua vinda será semelhante à de um ladrão. Em Apocalipse 16:15, ele afirmou categoricamente que virá como um ladrão. Esses textos destacam a vinda de Cristo de forma inesperada. Por isso, a necessidade da constante vigilância espiritual. Prezado professor, prezada professora, procure, ao final de sua aula, acentuar aos seus alunos que a vigilância espiritual deve ser prioridade na vida de um discípulo de Cristo. Mas de nada adiantará você dizer isso para os seus alunos sem primeiro ter essa experiência de estar em vigilância a todo momento. Que Deus te abençoe. Seja feliz. Vá para a sala de aula, para a sua classe, confiando que o Espírito Santo vai te inspirar a você ser usado como instrumento de bênçãos para os seus alunos. Deus te abençoe.
CPAD, a editora da Escola Dominical.